Olá, queridos! Quero desejar a todos vocês aquele abraço e um feliz ano novo para você e toda a sua família. Você que está assistindo esse vídeo agora, receba o nosso abraço, o abraço aqui de Cícero e família para você, de coração a coração, tá bom? E que seja um ano de 2022 cheio de vitória, de bênçãos para você e sua família, principalmente cheio do poder do Espírito Santo, que é o que a gente precisa para vencer, né? Essa crise que está vindo aí pela frente, ok? Que Deus abençoe, Maranata para você. Olha só, a nossa série que a gente vai dar início, ela tem como título aqui, ó, esse aqui, ó, Revelações do Apocalipse em ordem cronológica. A pergunta é, Cícero, é possível fazer o livro do Apocalipse em ordem cronológica? É possível sim. Eu não concluí ainda a série lá da Bíblia em ordem cronológica, tá bom? Mas nós vamos estar postando mais vídeos lá da Bíblia em ordem cronológica. Porém, para fechar o ano aqui com chave de ouro, eu estou dando esse videozinho aqui para que você possa assistir, né? Esse resumo aí do livro do Apocalipse do capítulo 1, para que você entenda o que é que vai estar vindo aí a partir de 2022, tá? Então, amigo, Revelações do Apocalipse em ordem cronológica. Sua Bíblia está com você? A minha está aqui, tá? Então tu pega a tua Bíblia e abre no Apocalipse, no capítulo 1 e leia em casa. O capítulo 1 até o versículo 20, tá bom? Desse capítulo. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Feche os seus olhos. Querido Pai, a Ti nossa gratidão, nosso louvor. Perdoe os nossos pecados. Nos ajude a compreender esse tema e colocar os ensinamentos em prática em nossas vidas. Nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amigo, abriu a sua Bíblia no livro do Apocalipse? Ok. Eu vou abrir aqui a minha e vou ler o versículo de 1 a 3 para que você possa aí acompanhar na sua Bíblia, tá? Então, nosso tema é o Apocalipse em ordem cronológica. E o versículo de 1 a 3 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunhou de Jesus, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Amigo, que tempo que está próximo? O tempo do segundo advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? A volta de Jesus está às portas. Ele mesmo disse: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Lá em Apocalipse 22, versículo 12 e 11, ele deixa esse detalhe bem claro para cada um de nós, tá? Mas olha só, voltando aqui ao tema das revelações do Apocalipse em ordem cronológica, quero falar um pouquinho para você então desse livro Apocalipse. Você já sabe que o nome Apocalipse significa revelação, e é uma revelação de Jesus Cristo. O versículo 1 já disse que é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então Deus o Pai passou a revelação para Jesus, Jesus envia a revelação por intermédio do seu anjo, o anjo Gabriel vai notificar essa revelação a João, mas a verdade é que aqui no contexto do capítulo 1, o próprio Senhor Jesus vai visitar João. Aonde? Onde que João está? João está preso lá na rochosa ilha de Patmos. E por que João está preso? Ele mesmo disse lá no capítulo 1, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que ele dava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, por essa razão, João foi perseguido, João foi jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo, escapou ileso, e o diabo, tentando calar João, usou o imperador Domiciano, o qual enviou João lá para a rochosa ilha de Patmos. E ali o diabo achou que João ia ficar calado e que estava lá e ia silenciar a sua voz. Mas, numa manhã de sábado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi lá visitar seu servo João. Amém?
eu quero que você, nesse momento, receba a visita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aí. Você que está assistindo esse vídeo agora, sinta a presença de Jesus aí no seu lar, na sua vida, na sua família. Receba as bênçãos que Ele tem para você. Amém? Olha só, amigo. Vamos tentar entender um pouquinho de quando foi que esse livro foi escrito. Então preste atenção. Leia comigo o que está escrito aqui. O Apocalipse foi escrito no 1º século. Agora a pergunta é, e o 1º século vai de quando a quando? Aqui, ó. Era cristã. Então nós temos aqui o 1º século da era cristã, e eu quero dizer que o 1º século ó, vai desde o ano 1, comigo aqui, ó, até o ano 100, tá? Então o 1º século vai desde o ano 1 até o ano 100. Dentro desse espaço de tempo, entre o ano 1 até o ano 100, qual foi o ano que o livro foi escrito? Está aqui, ano que o livro foi escrito. Esse é o ano, por volta do ano 95, tá bom? Então, por volta do ano 95, João estava preso na rochosa ilha de Patmos. E o Senhor foi lá naquela manhã de sábado conversar com ele, tá? Ok. Quando o Senhor Jesus apareceu a João, ali na rochosa ilha de Patmos, João ouviu uma voz como de trombeta falando com ele, e ele se voltou para ver quem estava falando com ele. E quando ele se voltou, ele descreveu e disse, eu vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com veste talada, cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Ali João começa a descrever o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo glorificado, tá bom? Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Amigo, apesar de o livro do Apocalipse ser escrito por volta do ano 95, João, quando tem a revelação, quando ele se volta para ver quem está falando com ele, e ele vê 7 candeeiros de ouro, isso remete ao lugar santo do santuário, tá? Isso significa que a visão começa aí, apesar do Apocalipse ter sido escrito por volta do ano 95, os relatos do Apocalipse, a sua história começa a partir do ano 31. O que foi que aconteceu no ano 31? Bom, no ano 31 nós temos a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele morre no ano 31, tá bom? Ok. Por isso que quando o Senhor Jesus aparece a João, e João, ao ver Jesus glorificado, ele cai como se estivesse morto, o Senhor Jesus estende a mão e toca nele e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que agora estou vivo pelo século dos séculos. Amém? E tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Quando o Senhor Jesus disse que esteve morto, ele estava voltando justamente para o ano 31, o ano que ele morreu, tá bom? Agora preste atenção, porque o Apocalipse foi escrito no 1º século, então da era cristã. No ano 31, você já sabe que o 1º século vai desde o ano 1 até o ano 100. No ano 31 nós temos a morte do nosso Senhor. Ele morreu no 1º mês, ele morreu no dia 14 do 1º mês. Ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu cumprindo a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, Cristo é o Cordeiro Pascal. Amém? Então a Páscoa era uma festa comemorada a cada ano, sempre no dia 14 do 1º mês. Então Cristo, como Cordeiro Pascal, deveria morrer nessa mesma data, no dia 14 do 1º mês. A escritora americana, escrevendo sobre isso no seu livro Grande Conflito, na página 398 e 399, Profecias Alentadoras, ela escreveu dizendo que aquele símbolo lá da Páscoa se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. No dia 14 do 1º mês judaico, no mesmo dia e mês, no qual durante 15 longos séculos, ou seja, durante 1500 anos, o Cordeiro Pascal havia sido morto, Cristo, tendo comido a Páscoa com os discípulos, substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. E naquela mesma noite ele foi tomado para ser crucificado e morto. Então você já sabe que Cristo morreu no ano 31, tá bom? No 1º mês, no dia 14. Você já sabe que a morte dele se deu por volta das 3 horas da tarde, porém Cristo foi crucificado 9 horas da manhã. E onde está isso na Bíblia, Cícero? Livro de Marcos, capítulo 15, versículo 25. Lá vai dizer que era a 3ª hora do dia quando o crucificaram. Então leia lá e pegue uma Bíblia na linguagem de hoje e leia esse mesmo verso
pois essa Bíblia na linguagem de hoje já vai lhe dizer que era 9 horas da manhã, quando o crucificaram. Então Cristo é crucificado naquela sexta-feira, 9 horas da manhã, tá bom? Mas vai estar morrendo às 15 horas, às 3 horas da tarde, tá bom? Então, na festa da Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascal. Mas Cristo é tirado da cruz ainda naquela sexta-feira à tardezinha, tá bom? E ele é sepultado. Então começa a próxima festa, a festa dos pães asmos, que acontece no dia 15. E o dia 15 caiu no sábado. Cristo então descansou no sábado do plano da redenção. E como a próxima festa era a festa dos pães asmos, na festa da Páscoa ele é o Cordeiro Pascal, na festa dos pães asmos ele é o pão sem fermento. Fermento é símbolo do pecado. E o nosso Salvador não pecou, mas levou sobre si o pecado do mundo todo. Ok? Os meus e os seus pecados ele levou e pagou o preço também. Ok, meu amigo? Então, 14, sexta, 15, sábado, ele ressuscita. Ressuscita no domingo. Domingo, dia 16, como as primícias. A próxima festa, então, é a festa das primícias. Na festa das primícias, Cristo, então, é as primícias dos que dormem. Amém? Tudo isso está acontecendo, então, no ano 31, né? Cristo morreu na Páscoa, descansou em pães asmos e ressuscitou nas primícias. Amém? Ok, o dia que ele ressuscitou, você já sabe, foi um domingo, tá bom? Domingo da ressurreição. Mas olha só, ele morreu então no ano 31, ele morreu no primeiro mês, ele morreu naquela sexta-feira, dia 14. Até ali tinha se passado mais 4.000 anos, então nós temos mais 4.000 anos, é igual a 4.031. Esse é o ano no geral, 4.031, tá bom? Até aquele momento ali da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós temos 4.000 anos da história do pecado, ok? Muito bem, entendeu até aí? Agora, meu amigo, nós vamos ter daí para frente mais 64 anos, até o ano no geral, 4.095, tá? Então, da nossa era, 95. Então, no ano 95 da nossa era, da era cristã, João está preso na ilha de Patmos e lá ele vai receber ele vai receber o nosso Senhor e Salvador, a visita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na ilha de Patmos. João está preso, né? Então ali o Senhor Jesus se revela a João e diz a ele: o que você vê, você vai escrever e você vai enviar às 7 igrejas. Amém? Então, como eu falei, João se volta para ver quem está falando com ele, e ele vê 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Ele vê o Senhor Jesus no lugar santo do santuário, ministrando. Amigo, depois que Jesus ressuscitou naquele domingo, ele esteve 40 dias ainda aqui nessa terra, tá bom? Só que quando Cristo ressuscitou, Mateus capítulo 27, versículo 50 a 51, vai registrar o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo morre lá na cruz, e diz que quando Jesus dá aquele brado, acontece um grande terremoto, as sepulturas se abrem, e isso na sexta-feira. Mas no domingo da ressurreição, quando o Senhor Jesus ressuscita, ele, além de ser as primícias dos que dormem, ele traz, juntamente com a sua ressurreição, as primícias dos crentes, de um grupo de crentes que ressuscita também lá. Então, Mateus descreve esse momento lá no capítulo 27, versos 50 a 53. Dê uma lidazinha lá. E esse grupo de crentes é as primícias que o Senhor Jesus, quando subir para o céu, vai levar para apresentar ao seu Pai, né? Os triunfos da sua vitória. Amém? Glória a Deus. Esse grupo de crentes que ressuscitaram glorificados. Eles entraram na cidade santa e eles pregaram que o Senhor ressuscitou. Essa era a mensagem. E como prova disso, eles também tinham ressuscitado com ele, já que o diabo queria negar a ressurreição de Jesus e dizer que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então o nosso Deus preferiu ressuscitar um grupo de pessoas para que entrasse na cidade e desse esse testemunho. Amém? Nada nem ninguém pega o nosso Deus de surpresa. Amém? Ok, amigo? Então, amados, o Apocalipse em ordem cronológica, então, começa nesse período, no ano 31, tá bom? Apesar de ser escrito no ano 95, a sua história é a partir do ano 31, tá bom? Então, se passam 64 anos aí, desde o ano 31 até o ano 95 da nossa era, onde
João vai receber a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então leia o capítulo 1 todo em casa, tá bom? E desde o versículo 1 ao versículo 20, o versículo 7 vai ter aí uma mensagem interessante, e eis que ele vem sem demora, falando aí sobre a segunda vinda de Jesus, tá bom? Vem aí com as nuvens e todo olho verá, amém? Então o Senhor Jesus vai vir, já é uma nota tônica do capítulo 1, versículo 7, tá bom? Jesus está voltando, irmão, e nós precisamos nos preparar, ok? Então se prepara para a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amigo, aqui nós temos uma ordem cronológica, começando aí dessa forma que eu estou falando para você, e nós vamos estar avançando no tempo com você, tá bom? É claro que você sabe que a história das igrejas, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, é a história das 7 igrejas, os 7 períodos da igreja, desde lá do tempo de Jesus até o seu segundo advento, tá bom? Então, lógico que você vai entender que a história da primeira igreja começa a partir do ano 31, quando Jesus vai ascender para o céu, tá? E vai deixar a sua igreja aqui na terra para dar continuidade. Tá? Depois dos 40 dias que ele passa aqui na terra, ele vai subir para o céu. Ele promete aos discípulos em Atos 1:8 que eles serão as suas testemunhas e que eles vão receber o poder do Espírito Santo, tá bom? E devem começar a pregar de Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Amém? Então, amigo, note que vem o relato aí até o ano 31. Até o ano 95. Vem o relato da história desde o ano 31 até o ano 95. A pergunta é, durante esses 64 anos, o que acontece de história aí dentro? Amigo, durante esses 64 anos acontece muita coisa, né? Muita coisa. Tá? Ainda no ano 31 você vai ter o Pentecoste, os discípulos estão todos reunidos no mesmo lugar, Atos capítulo 2, tá bom? Em Atos capítulo 7 você vai ter a morte de Estevão no ano 34, tá bom? O João, que escreveu o livro do Apocalipse aí, ele, né, lá no seu evangelho, quando ele escreveu o evangelho de João, ali nos finais dos capítulos lá, o Senhor Jesus vai conversar com Pedro, depois que Pedro negou ele 3 vezes, o Senhor Jesus vai lá perguntar, Pedro, tu me amas por 3 vezes? E ele vai confirmar que sim, Jesus vai dizer, apacenta minhas ovelhas. Ali o Senhor Jesus vai contar uma historinha para Pedro e vai explicar para ele de que tipo de morte ele vai morrer. Então ele entende que ele vai ser crucificado, que ele vai morrer. E a história confirma que Pedro vai ser crucificado e ele é crucificado de cabeça para baixo. Ele disse, não sou digno de morrer como meu Senhor, e é crucificado de cabeça para baixo. Mas quando Jesus sai dali com Pedro, João vai acompanhando e Pedro faz uma pergunta, e com relação a esse daí, qual vai ser o destino dele? Jesus disse, importa que ele fique vivo até que eu venha, né? Dali por diante as pessoas pensam que João ia ficar vivo até Jesus voltar pela segunda vez. Mas João, na verdade, ia permanecer vivo até o momento que o Senhor Jesus fosse visitar ele lá na rochosa ilha de Patmos. E isso aconteceu 64 anos depois, aí do ano 31. Por volta do ano 95, o Senhor Jesus vai lá visitar João. E João tem o privilégio de ver o seu Senhor mais uma vez glorificado, né? O Deus Todo-Poderoso. Ok, meu amigo? Então, ali o Senhor Jesus vai revelar tudo para João e vai dizer que tudo que ele viu, ele deve escrever. Então, o livro do Apocalipse significa revelação, e é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, se você é servo de Deus, essa revelação, irmão, é para você, é para sua família, que você possa ler o livro do Apocalipse e não tenha medo, tá bom? O personagem central do Apocalipse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Apocalipse já está traçado o desfecho final da história. E, claro, o desfecho final da história é um novo céu e uma nova terra. E eu espero que você esteja pronto para morar no céu e na nova terra e viver eternamente ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amigo, já está tudo traçado. Jesus disse lá no livro de João, não se turbe o vosso coração, mas creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, logicamente na casa do Pai, você esteja comigo também. Amém? Ok? Então, amado, aqui é o livro do Apocalipse, tá? Então,
O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, mas o seu conteúdo começa a partir do ano 31. Não esquece disso. Então estou fazendo um resumo para você do livro do Apocalipse em ordem cronológica, tá bom? Então aqui nós estamos em ordem cronológica para que você entenda, tá? Então Deus abençoe a você. Nós vamos continuar com esse tema ainda mais para frente. Vamos estar traçando aí, preparando mais temas, mais vídeos para você. Mas nessa parte eu quero que você fique focado nesse conteúdo. Lembre-se, feliz é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Maranata para você, um feliz ano novo, que Deus abençoe. Não esqueça, tá bom? De dar o seu ok, o seu beleza, de compartilhar o vídeo. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Se você quiser nos ajudar com as suas doações, nós contamos com as suas doações, a sua ajuda. Eu não recebo nenhuma doação pelo YouTube. Os meus vídeos não são monetizados pelo YouTube, porque não tem propaganda nos meus vídeos, tá bom? Então, se eu tiver alguma ajuda, vai ser só da sua parte. Que Deus use você para nos ajudar, tá bom? Maranata, que Deus te abençoe, fica com Deus e um feliz 2022.